Seja muito bem-vindo ao Devocional 2024. Hoje estamos entrando no livro de Oséias e eu quero trazer para você quem escreveu este livro, o que acontecia na época que ele foi escrito e para quem foi escrito e por que ler esse livro e o que buscar nele. Venha comigo então a partir de agora para entender e extrair deste livro aquilo que vai te beneficiar. O livro que foi escrito por Oséias e que naquela época Jeroboão esteve como rei e depois dele vieram mais 6 reis que governaram num período de 25 anos e a gente sabe que Jeroboão ele era um rei ímpio e que o seu domínio produziu uma sociedade materialista, imoral e injusta. Essa época, esses 25 anos, foi o crepúsculo do Reino do Norte. E esse livro, o livro de Oséias, ele foi escrito primeiramente a Israel, o Reino do Norte. Depois que a Síria conquistou Israel, as palavras foram transcritas em rolos num registro de profecias cumpridas para servir de advertências, talvez aos remanescentes que foram deixados em Israel ou ao povo de Judá. E por que você precisa ler esse livro e o que você deve buscar nele? Esse livro conta uma história tão atual quanto aos programas de entrevistas que vemos hoje na rádio, podcasts e até mesmo na televisão. A história de amor de um homem para com a esposa que era infiel. Mas essa história entre Oséias e Gomer ilustra uma história de amor, o amor de Deus por nós. Mesmo quando nossos pecados lhe partem o coração. Aqui temos um retrato de um Deus que anseia em perdoar quando nos voltamos para Ele arrependido. Não se espante com a prostituição, infidelidade, tristeza nesse livro. Observe as consequências tenebrosas do pecado quando Deus profere suas acusações formais contra o seu povo. Mas também procure enxergar, além dos sofrimentos de Oséias e da dor de Deus, um exemplo de amor que não desiste em primeiro lugar. No amor de Deus para com o seu povo Israel e em segundo lugar, no amor de Deus para conosco. Procure observar de que forma Oséias amou a sua esposa, que não merecia, e procure refletir no fato de que Deus age da mesma forma conosco. Venha comigo então a partir deste momento. No capítulo 1, no versículo 2 diz assim: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Olha que forte. O pedido de Deus para que Oséias se casasse com uma prostituta era uma mensagem dizendo ao povo que ele se compromete com um povo que é adúltero e infiel. Ele se compromete e nos ama, mesmo que nós estejamos vivendo em uma vida de infidelidade, idolatria e desobediência a Ele. Aqui a história apresentada de Oséias e Gomer é, na verdade, a materialização da história de Deus e cada um de nós. No capítulo 2, no versículo 8, diz assim: Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Sabe o que nós vemos aqui? A ingratidão. A ingratidão é um dos sentimentos mais tristes que existe. Quantas vezes somos ingratos para com Deus pelo ar que respiramos, pela inteligência que temos,
pela capacidade de raciocinar, habilidade, talento para trabalhar e todas as realizações alcançadas como casamento, família, as finanças, os bens e etc. Em vez de sermos gratos a Ele por tudo isso, tomamos para nós a gratidão ou transferimos para terceiros. Era isso que ele mencionava aqui, que ele dava, mas naquela ocasião as pessoas prestavam a gratidão a Baal, o Deus dos povos e das nações vizinhas. No versículo 14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus é um Deus de sentimentos. Ele não é um mero supervisor do universo. Ele se entristece em ver que estamos nos distanciando dele. O deserto que ele nos atrai é um lugar de silêncio e é mais fácil de ouvir a sua voz. Não existem distrações e nem atrativos. Se temos sede, ele é a água da vida. Se temos fome, ele é o pão da vida. Se temos frio, à noite, ele é a coluna de fogo. Se temos calor exaustivo de dia, sentimos o calor exaustivo do dia, ele doa a sua sombra para ficarmos pertinho dele. O deserto nos aproxima de Deus. No capítulo 3, no versículo 2, quando fala sobre a paciência de Deus, diz assim: comprei-a, pois, para mim, por 15, comprai-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Aqui nós vemos que um homem estava pagando, no caso Oséias, para conseguir resgatar a sua mulher, Gomer, da prostituição que ela havia retornado e estava vivendo. E quando lemos essa história aqui, esse momento em que um marido está pagando para resgatar, para ter a sua mulher que se deitou com vários homens de volta. Que homem que pagaria para ter uma mulher deste nível para si? Ficamos perplexos com a atitude dele e ainda mais com a atitude desta mulher. Mas Deus também nos comprou pelo sangue do Senhor Jesus, nos resgatando do pecado. Somos tão pecadores quanto a mulher de Oséias. Ele pagou por nós, dando o seu Filho Jesus. E no capítulo 4, no versículo 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui nós estamos vendo Deus falando tanto do seu povo que não tinha o conhecimento, como dos sacerdotes que estavam levando o povo a um caminho de falta de conhecimento. E vemos isso hoje em dia também, exatamente como naquela ocasião. Nós vemos que não basta conhecer uma igreja, conhecer o pregador dela, ou até conhecer os livros da Bíblia. É necessário conhecer a profundidade da palavra de Deus e o espírito que ela proporciona. Quando mergulhamos e conhecemos e prosseguimos em conhecer, então cessamos qualquer sofrimento
que aflige a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior. Não podemos depender de terceiros para ter essa experiência. Isso precisa partir do indivíduo e não do coletivo. É no individual e não no coletivo. Então, mergulhe para que você conheça e prossiga em conhecer a Ele. Para que então você, além de não depender de alguém para te alimentar espiritualmente falando, você possa então ter, de fato, a sua vida com Deus em crescimento. Isso é muito importante. A religião faz com que a pessoa fique presa a um determinado líder espiritual, a uma determinada pessoa que se autodenomina o seu pai na fé ou diz que é o seu guru espiritual, o seu pai espiritual. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, nos liberta disso e faz com que nós tenhamos o acesso direto a Deus por Jesus e vivamos uma vida de crescimento espiritual. Para terminar hoje, no versículo 12, ele diz assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. A infidelidade é um espírito. A língua hebraica usada para esta palavra como espírito em relação a características internas, humanas ou a disposição de uma pessoa. A prostituição espiritual era ser infiel para com Deus e correr atrás de outros deuses. Assim como a prostituta que corre, procura clientes. Se você tem vivido uma vida assim, então conserte-se com Deus, porque Ele quer ter comunhão com você. Se o vídeo de hoje ajudou você, então coloque no seu story, coloque aí no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais, envie aí nas suas listas de transmissão. Imagine quantas pessoas terão seus olhos espirituais abertos com esta atitude sua. Não deixe de colocar aqui o seu comentário e também deixar o seu like. Você é especial para Deus. Amanhã continuaremos esse livro reflexivo, o livro de Oséias. Eu aguardo você.